Mestre Jesus, obrigada por essa oportunidade de aprendizagem e com a certeza que não nos é colocado um peso maior que nossos ombros conseguem carregar e que nós pedimos para estar aqui encarnados neste momento, venho pedir forças para não entregar ao desânimo e que possa ser o ombro amigo, o conforto aos que encontrar pelo caminho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, capítulo 69, Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando o Cristo. Exigências, imposição de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor, simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus. Por que estão a servir-se de uma parafernália sofisticada para falar dele? Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Se não tem dinheiro, ofereça amor. Se não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade. Seja simples no amor. Os nossos agradecimentos pela oportunidade concedida por essa casa espírita e tudo aquilo que aqui dissermos nesse nosso encontro sejam tomados pelos ouvintes, por todos aqueles que estejam assistindo, como reflexões, apenas como reflexões ao curso da nossa existência. Eu quero cumprimentar a espiritualidade superior, que certamente se faz presente, e pedir a todos esses benfeitores espirituais que estejam conosco, que nos inspirem, que nos intuam para esta fala. Em nome de Jesus Cristo, que é o guia, que é o modelo espiritual para toda a humanidade, nós vamos dando por aberta a nossa fala, rogando a Ele clareza, inspiração, para que tudo que aqui dissermos sejam ou possam ser acolhidos pelos irmãos. A temática que fizemos estudos e pesquisas para trazer aos irmãos a título de reflexão, ela está envolvida diretamente com o momento que vivenciamos da pandemia do coronavírus, de modo que, por essas circunstâncias diferenciadas, nós estamos vivenciando diversos desencarnes coletivos. Esses desencarnes têm trazido para as pessoas desconfortos. A maioria dos nossos irmãos estão perdendo pessoas bruscamente,
abruptamente e se sentem irresignadas, talvez por não conhecer um pouco do que essa doutrina espírita tanto nos leciona, tanto nos ensina, a título de tolerância e resignação para as questões que nos advêm por força e vontade do plano espiritual. Nada do que estamos vivenciando por aqui é um acaso, é um fruto de um destino. Nós sabemos que há um controle da engenharia espiritual, da espiritualidade superior em todas as nossas ações, atos e fenômenos que acontecem em nossa vida. Aliás, cabe lembrar que todos nós viemos para cá nessa experiência de matéria jungida com o espírito, que é a nossa encarnação, alguns de nós para resgatar e remir dívidas contraídas nessa e noutras encarnações. Noutra circunstância, alguns de nós viemos para cá em busca de progresso e evolução. E noutra circunstância, alguns de nós viemos para cá para auxiliar, acompanhar, dar um amparo e proteção a um outro espírito que está aqui precisando desse alento e amparo. Então nós não viemos para cá certamente para um passeio de descanso, de desfrutes. Nós já aprendemos que a felicidade total não faz parte desse mundo. Nós temos fagulhas, momentos de felicidade, porque completa só na pátria espiritual um dia poderemos ter. Então, conhecedores que somos dessas circunstâncias, nós tivemos e estamos refletindo todos juntos sobre as repercussões dessa pandemia. De uma hora para outra, todos nós tivemos que adentrar numa quarentena, num isolamento social. Isso se deu de forma brusca, abrupta, sem avisos. E todos nós estamos analisando, refletindo, porque trazemos uma consciência que é esse chip divino que nos liga ao Pai Criador, nos dando a noção do certo, do errado e por que estamos vivenciando isso ou aquilo. Quando paramos um pouco para analisar sobre essa pandemia, a gente volta um pouco no tempo e observa que nós e parte da humanidade vivíamos numa pressa, numa correria, num corre-corre desenfreado, como se quiséssemos alcançar a velocidade das relações virtuais, nesse momento em que todos estamos aí ligados em redes sociais, né? E adotamos um celular como se fosse um acessório do nosso corpo. Nós sabemos que as evoluções, o progresso são necessários. Nós precisamos dessas evoluções, desse progresso tecnológico que chegaram, mas eles devem ser utilizados com bom senso, com razoabilidade. E muitos de nós entramos de cabeça nesse universo dessas relações virtuais e esquecemos de tantas outras funções, deveres, obrigações que tínhamos que estar realizando, coexistindo com elas. Por exemplo, nós temos aqui um projeto familiar que talvez seja o maior projeto que nós temos nessa encarnação. Os engenheiros espirituais criaram esse ambiente preparado para o reencarne de um pai, de uma mãe, de filhos que tinham, na maioria das vezes, diferenças a serem resgatadas, antipatias, crises, e era exatamente nesse âmbito do lar em que o diálogo deveria ser entabulado para o crescimento conjunto, numa via de mão dupla. E nós constatamos que muitos pais, mães e até nós mesmos estavam muito ocupados com a nossa amiga internet, com as nossas redes sociais, com os celulares. E de uma hora para outra nós ficamos dentro de casa. E nos deparamos com a esposa
com os filhos, com esse pequeno universo ou família, que nós temos todo um plano de resgate de deveres e obrigações e crescimento conjunto. A gente começa a analisar as estatísticas que estão apresentando do número de divórcios que cresceu no país, por exemplo, 40%, porque os casais, quando tiveram que ficar no âmbito do lar e conviver de perto com as suas diferenças, cumprindo os seus reais propósitos e objetivos com essa família, entraram em crises insuportáveis e pediram divórcio. Pediram a separação e saíram, com as mais diversas alegações. Esse âmbito do lar, nós sabemos que é um laboratório onde pai e mãe, além de poder estarem resgatando diferenças, eles têm um dever primordial de educar, criar bem e educar bem os seus filhos, transmitindo os seus valores positivos na construção do caráter deles. Observa-se, até alguns meses atrás, vamos colocar um ano atrás, inúmeras crianças, adolescentes, perdidas por falta de orientação dos pais, que às vezes estavam ocupados em relações de trabalho, seja virtuais, seja no celular, como se houvesse possibilidade de responder a todas as mensagens dos grupos sociais, como o WhatsApp, como o Facebook. Não é que nós tenhamos neofobia, aversão ao moderno, à tecnologia que veio nos auxiliar. Nós estamos hoje aqui, numa videoconferência ou numa palestra de live, porque essa tecnologia pode nos proporcionar isso. Mas nós não podemos ignorar que muitos dos nossos não conseguiram administrar esse tempo. Ficaram o tempo inteiro com tantas outras obrigações e deveres presos nesse universo. A gente observa que, quando o nosso regresso à pátria espiritual, o primeiro questionamento que o Pai Criador fará a cada um de nós é exatamente isso: o que fizeste dos filhos que te confiei? Quantas famílias vieram para cá e não tiveram condição de ter um filho de forma natural? Tiveram que recorrer às reproduções assistidas de um laboratório, tiveram que recorrer, noutras hipóteses, a uma adoção para ter a completude da família. Mas muitos outros tiveram essa felicidade de ter 1, 2, 3, 4 ou mais filhos. E não conseguiram cumprir esse dever moral, ético, de transmissão de educação e valores a essas crianças, a esses adolescentes, que o Pai Criador nos confiou nesse laboratório chamado lar. Esse momento de pandemia também nos traz tantas outras reflexões. Por exemplo, quantos de nós estávamos desesperadamente correndo atrás do ouro de tolo, ou seja, de infinitos valores para somar montantes e riquezas. E ficamos cegos atrás dessas riquezas, desse bem, desse patrimônio, fizemos dívidas, fizemos isso e aquilo outro, e esquecemos de tudo que estava em volta de nós, que podia nos dar força, alento. E às vezes o que a gente precisava não era do muito expressivo em valor monetário. Observem que agora estamos num quadro em que todos, ricos, pobres, doentes, sadios, de todas as diversidades, estão dentro de um lar, no regime de isolamento social, quarentena. Alguns têm que sair por necessidade de trabalhar para garantir pelo menos o pão de cada dia e trazer de volta ao seu lar para um esposo e filhos, arriscando tudo. Mas neste quadro,
surgiram muitas reflexões, por exemplo, do que valeu tanta correria para somar montantes numa conta bancária, comprar tantos imóveis, fazendas, carros de valores, veículos de valores astronômicos, 1, 2, 3, 4. E agora esses nossos irmãos perguntam, eu não posso usar isso? Usar para onde? Para quê? De que forma? Até quando permaneceremos nós nesse quadro de pandemia, com esse isolamento? Quando se abre o Evangelho segundo o Espiritismo, de modo geral, a literatura espírita, a gente encontra as respostas de que essa riqueza financeira é um empréstimo que Deus concede a cada um dos seus filhos, e não a todos. Porque ela, se fosse distribuída de forma igual, não daria para resolver e atender a todos os reclames. Ela necessita sim ficar concentrada em algumas mãos para gerar progressos. Porque ela, concentrada sim, pode-se investir na ciência, na investigação, nas descobertas de medicamentos, necessário, como estamos precisando de uma vacina agora, né? E nós observamos que tudo isso, essa pandemia trouxe tantas reflexões, inclusive para os nossos gestores, administradores dos municípios, dos estados, do país, que sempre deixaram esse segmento da saúde relegado. Há uma indiferença, sem estrutura necessária de médicos, de enfermeiros, de medicamentos, de estrutura, ou seja, deram melhor atenção para outras tantas pastas, mas a saúde sempre foi um problema de gestão em nosso país. E nesse momento, essas deficiências brotaram com toda a força. Mostraram para os nossos gestores que a saúde não deve ser tratada dessa forma. Que a ciência precisa de investimentos sérios. Cadê os nossos cientistas? Cadê os pesquisadores desse país com investimentos suficientes para achar uma vacina em tempo hábil para salvar parte da nossa população? As reflexões, repercussões, impactos que a pandemia tem trazido, inclusive em nível de administração e gestão do nosso país, terminou revelando que a maioria dos nossos, uma grande parte, as estatísticas que lemos apontam mais de 40 milhões de brasileiros que não têm um celular, que não têm um CPF. Quando o governo federal lançou esse pacote de auxílio à maioria dos brasileiros que ficaram desempregados por consequência dessa pandemia, o governo federal detectou que quase 40 milhões de brasileiros não tinham CPF e não tinham celular. E como receber esse auxílio? Tiveram que alterar, ou seja, nós temos aí na nossa sociedade essa parcela imensa de nossos irmãos que, por assim dizer, não vive para o mundo formalizado, que não tem um CPF, um meio de comunicação. E como eles estão vivendo totalmente à margem da sociedade. É preciso colher com muita força todas essas repercussões, os ensinamentos e aprendizados, inclusive para a gente valorizar melhor os nossos irmãos médicos, enfermeiras, agentes de saúde, que estão como verdadeiros missionários, doando as suas próprias vidas. Eles estão sendo contaminados, alguns deles já desencarnaram, outros estão entubados, mas eles estão lá na linha de frente. A importância de reconhecer o trabalho desses nossos irmãos como missionários, sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia, sem nenhum salário digno, e eles estiveram lá. Essa condição diferenciada serviu, sim, para mostrar todos esses aspectos, todas essas circunstâncias valorantes, inclusive para tantas pessoas que nesse momento
mesmo de isolamento social, de quarentena, ainda conseguem articular ações que possam servir outros tantos cidadãos. Por exemplo, quantas pessoas estão fazendo ações sociais por meio desses canais, como YouTube, lives, encontros musicais, cujo rendimento serão destinados, todos eles, para instituições, entidades. Dizem que a verdadeira caridade não pode ser delatada para não virar proselitismo, mas que os bons exemplos devem ser dados. A gente lembra daquela frase de Madre Teresa de Calcutá, que diz que as mãos que atuam talvez expressam muito melhor que o verbo que fala. A gente colhe nessa lição que mesmo nessas circunstâncias diferenciadas, eu cito aqui um exemplo de ter vivenciado uma boa ação nesse semestre em que, junto com familiares, nós pudemos nos organizar uma live musical, sem tanto talento ou expressão musical, mas com muita vontade e força de auxiliar aos necessitados. E aquilo que nós arrecadamos em nível de doações, de bolsas, de cestas básicas, até hoje, donativos chegando, mostra que até neste campo que parece limitado de atuação, nós ainda podemos contribuir, auxiliar com o nosso próximo. Com essa live que está acontecendo. Com esse espírito de caridade moral, nós podemos ajudar. Muitas pessoas estão precisando, às vezes, de uma fala, de uma palavra amiga de consolação, de uma palavra que possa impulsionar muitas pessoas a, dentro do seu campo fechado ainda, pegar um telefone, ligar, conversar, emitir uma mensagem de força, de encorajamento. Nós sabemos que, enquanto cristãos espíritas, nós temos uma fé lógica e raciocinada, porque nós aprendemos que Allan Kardec, ao investigar e pesquisar sobre a doutrina espírita, ele conheceu os fenômenos das mesas girantes e tantos outros fenômenos de comunicação dos espíritos, nos revelando sobre a vida além da matéria e de que os espíritos existem e querem comunicar conosco. Então, esses fatos investigativos dele nos trazem essa lógica para que a nossa fé esteja imantada por razões lógicas. Mas nós sabemos que essa fé sem obras é morta. A fé fora da caridade não tem salvação, não há onde chegar. Nós aprendemos que, enquanto espíritas, precisamos dessa virtude por excelência, que agrega todas as demais, que é a caridade. Nós podemos fazer a caridade sem material, das cestas básicas, do remédio, do donativo que chega, da roupa velha usada, que pode agasalhar e abrigar muitos do frio nesse momento que está aí castigando pessoas que estão deitadas em calçadas, que precisam de uma marmita para a primeira refeição do dia. Nós podemos fazer isso. Nós podemos colocar as máscaras, nós podemos angariar alguns desses medicamentos que nós já sabemos que são vitais para primeiros socorros e levar até eles. Nós não podemos estar presos àquela antiguidade de criar indiferença aos enfermos dessa pandemia. Como lá no passado a gente fazia em relação aos nossos amigos portadores de hanseníase, ou loucos, doentes, com enfermidade mental, que devia ficar isolado. Não. Nós podemos contribuir nos protegendo com máscaras, com tratamento necessário que nós podemos ir, ou se não, fazer chegar até essas pessoas a nossa palavra, o nosso donativo. Essa caridade moral, nesse momento, ela cumpre
um valor tão importante de auxiliar as pessoas, porque muitos ficaram fechados dentro de casa. E nesse fechamento e nesse isolamento, começa a existir um momento de pânico, de depressão. E às vezes tudo que esses nossos irmãos estão precisando é de um diálogo, de uma conversa, de fazer essa ligação com essa tecnologia que nos permite hoje, uma videoconferência, uma sala de bate-papos, com tantas ferramentas que nós temos o Zoom, nós temos aí o Google Meet, essa ferramenta do YouTube, que pode nos proporcionar tanto isso, encontrar com as pessoas, reencontrar com as pessoas e levar até elas a palavra que elas precisam, de reconforto, que vai passar. Que nós temos que ter força, resignação e tolerância. Essas são as grandes âncoras, princípios basilares que nós temos para conviver nesse caldeirão de diversidades. O Pai Criador colocou nesse campo de diversidades pessoas com um pouco mais de esclarecimento, pessoas com um pouco mais de condição física, pessoas com mais liberdade de acesso, de comunicação, esse fluxo de comunicação. Não foi à toa. Foi exatamente para auxiliar a tantos outros que precisam e que não chegaram ainda a essa condição de serem capazes de resolver as suas angústias, as suas aflições, os seus tormentos. Nós precisamos lembrar que isto vai passar, e isto passando, nós deveremos estar prontos para uma nova sociedade de ética e moral cristãs. Eu não tenho dúvida de que esses momentos de isolamento social, de quarentena, trouxe as inúmeras reflexões que todos nós precisávamos para reafinarmos com essa ética e moral cristãs. O Cristo deixou um evangelho com inúmeros recortes da ética e moral que precisávamos. Nós estávamos numa sociedade gananciosa, numa sociedade sem limites, onde pais, filhos, todos, às vezes, se desrespeitavam por uma ética que não era cumprida, todos querendo levar vantagem em cima de tudo e de todo mundo, sem limites, sem freios. E esses princípios éticos basilares que o Cristo deixou, eu não tenho dúvida, eles devem estar fortalecidos para essa transição que nós estamos caminhando, saindo do mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração deve vir bem assentados esses marcos definitivos de uma ética cristã que alguns de nós têm uma resistência em adotar, em levar adiante, em respeitar. Nós precisamos definitivamente entender que nessa diversidade, as pessoas que estão nesse quadro de hipossuficiência, que são privados de força física, que estão numa situação diferenciada de condição financeira ou de saúde, precisa da nossa ética cristã para erguer os braços a eles, para auxiliá-los, para levantar e dar o assento e para, se for necessário, ajudar a atravessar uma rua, levar até o outro lado. Nós estamos vivendo num tempo de que é preciso aprender, inclusive, em nossos convívios diários tão corriqueiros, devolver o troco que não é nosso e que alguém errou e que repassou. De que forma nós estamos tratando as nossas crianças que estão em idade tenras e que não têm força física e conhecimento? E de igual modo, de que forma nós estamos de forma ética e moral, tratando os nossos idosos? O Brasil já é um país com muitos idosos. Nós cedemos a ele a atenção que eles necessitam,
na distribuição de medicamentos, no auxílio para subir em rampas, atravessar ruas, dar o assento para eles, ouvi-los. Muito dos nossos idosos, às vezes, querem apenas conversar, desabafar, e essa paciência, tolerância em ouvi-los é caridade moral, faz parte da ética que o Cristo deixou nos ensinando, que tudo aquilo que recebemos na nossa infância, nós temos que ter essa piedade filial de devolver em dobro aos nossos pais numa terceira idade e não atirá-los nos asilos, nos calabouços. Nós estamos vendo que nessa pandemia, e ela chegou agora aos asilos, a esses ambientes que estão abrigando os nossos enfermos, doentes, e com pouca assistência. Eles já não eram tão visitados, e os cuidadores e zeladores estão também agora sofrendo com essa pandemia, que estão repassando a todos eles nesse quadro físico sensível. A eles nós temos que dispensar a nossa piedade filial, de dar em dobro o que recebemos na nossa infância. Nós lembrávamos aqui no início da nossa fala que aquela perguntinha indispensável será feita quando do nosso regresso à pátria espiritual. O que fizeste dos filhos que te confiei? E esses filhos amanhã serão pais, e essas mesmas perguntas serão feitas a eles. Eu observo que muitos psicólogos, sociólogos e antropólogos estão muito preocupados com essas atuais relações de pai e filhos na sociedade brasileira. É preciso ser retomado esse pulso para que os pais possam cumprir de forma valorante a sua educação, a transmissão dos seus valores na formação do caráter dos seus filhos. Ainda que no primeiro momento eles resistam, mas depois eles vão refletir. O que não se pode é lavar as mãos. Eles não me ouvem, eles não me escutam, eles estão preocupados com o mundinho deles nas redes sociais, ou isso, ou aquilo. Não, nós devemos insistir em transmitir. Pai não lava a mão em relação aos seus filhos, às suas crias. Esse é um patrimônio que Deus confiou para que ele pudesse exercer essa missão tão valorante. Os pais que foram atirados em alguns asilos que a gente conhece, eles estão precisando agora da piedade filial, do abraço, e não do isolamento. Eles, durante o vigor físico que tinham, que possuíam, eles transmitiram tudo aos seus filhos, aqueles que estavam nos seus lares. Mas essa pandemia também nos ensina que é hora de refletir sobre tudo que aprendemos. Quantas palestras nós temos ouvido, assistidos? Nós estamos assistindo no YouTube, nas redes sociais, que têm nos transmitido tantas lições cristãs, ética e moral. Mas, às vezes, todos esses conhecimentos, pouquíssimo deles nós colocamos em prática. Nós não tivemos o tempo suficiente de colocar em prática essas valiosas pérolas. Nós vamos sim ter uma sociedade mais tolerante, mais solidária, uma sociedade que cumpra os princípios éticos e morais deixados pelo Cristo. E a gente vai aprender definitivamente viver esse hoje de forma completa, como se estivéssemos vivendo o hoje e não estivéssemos na expectativa de um amanhã. Intensamente, cumprindo os nossos deveres, as nossas obrigações, dando o máximo do que poderíamos dar na nossa existência. Às vezes, ouvindo as pessoas dizer assim, não devemos preocupar tanto com ontem, que já passou, e nem tampouco com amanhã, que eu não sei se virá.
Não podemos ser tão radicais, até porque aprendemos a ser previdentes. E nas leis morais que estão no Livro dos Espíritos, nós aprendemos a ter a lei da conservação. Então, quando olhamos os nossos olhos, vertemos os nossos olhos para o ontem, nós estamos buscando os conhecimentos acumulados, os aprendizados, a reserva de experiências que tivemos no ontem para viver o bem hoje. Nós podemos sim utilizar o ontem nessa perspectiva. E não podemos ignorar que poderemos viver o amanhã, que o amanhã está nos esperando. É claro que nenhum de nós sabemos que esse amanhã virá, que poderemos desencarnar agora, daqui a pouco, à noite ou logo mais. Mas se analisarmos a lei de conservação nas leis morais que estão no Livro dos Espíritos, nós devemos ser previdentes, conservar essa matéria para que esse projeto encarnatório caminhe bem e, mais do que isso, conservar um pouco do nosso patrimônio, do que construímos, para, caso venhamos a necessitar deles amanhã, possamos fazer uso. Então, essa lógica caminha-se muito bem nessa perspectiva, e não de radicalizar que se vive intensamente o hoje como se não existisse o amanhã e que ele não fosse existir. Talvez fosse melhor sempre ter olhos para o passado, buscando toda essa larga experiência que tantos outros irmãos já viveram, para bem aplicarmos na nossa vida no hoje, e possivelmente, caso venhamos a vivenciar o amanhã, nós possamos vivenciar com tranquilidade, porque deixamos alguma reserva, conservamos. Agora, não podemos ser tão avaros. Querer aglutinar e conservar tantas riquezas apenas para nos projetar nas condições de ricos, de valiosos, portadores de valiosos patrimônios, estruturas, para serem respeitados socialmente nessa condição. Nós já lembramos que as riquezas são acumuladas em algumas mãos para gerarem progresso. E que esse patrimônio, essa riqueza, não pode ser partilhada a todas as pessoas que temos aí no mundo, porque não alcançaria a todas. E elas precisam, sim, ser concentradas em algumas mãos, mas para gerar progressos. Para que se possa ser utilizada para auxiliar os mais necessitados. Essa pandemia mostrou isso a muitos dos nossos irmãos que têm riquezas, valores patrimoniais concentrados em bancos, imóveis, carros de valores astronômicos, que agora estão em casa, nesse isolamento social, e não podem fazer uso e não sabem quando poderão fazer uso. A riqueza, segundo a literatura espírita, é um empréstimo que Deus concede aos seus filhos para fazer bom uso. Se não for feito este bom uso, elas subitamente podem ser retiradas. Observamos quanto dos nossos que do dia para a noite tinham um vasto patrimônio que parecia uma sólida riqueza, onde todos respeitavam pela aquela enormidade de imóveis, de veículos, de fazendas, de dinheiro em banco, e do dia para a noite se observam, às vezes, esses processos de falência, e todo o patrimônio desapareceu, porque não estava cumprindo a sua finalidade precípua, de gerar progresso para a humanidade, de auxiliar aqueles que necessitam. A quem muito foi dado, muito será cobrado. As pessoas, às vezes, bradam, gritam contra o mundo, porque tantas pessoas com tanto dinheiro, com tanto carro, e eu aqui com tão pouco. Às vezes você com tão pouco, ou nós com tão pouco, já tivemos muito e não soubemos administrá-lo.
que foi necessário que viéssemos para cá um pouco, com menos, para que exigíssemos mais esforços para encontrar a nossa evolução. Nós estamos aqui por 3 circunstâncias: ou para o progresso, para a nossa evolução, ou para resgatar essas inúmeras dívidas que contraímos quando chegamos aqui, além daquelas outras tantas de inúmeras encarnações que já passamos, ou quando, noutra hipótese altruísta, nós pedimos a oportunidade de vir aqui auxiliar a um irmão, a um filho, a um neto, acompanhando, apoiando, dando o amparo necessário para ele. Nós estamos aqui nessa caminhada, nessas circunstâncias. E não tenham dúvida, irmãos, que a engenharia espiritual, ao permitir que essa pandemia chegasse até nós, ela quis inculcar em cada um de nós os reflexões necessárias sobre os valores que nós perdemos no passar do tempo, sobre os princípios éticos e morais que nós precisamos ratificar definitivamente nas nossas relações, sobre o papel que viemos cada um de nós exercer por cá. Nós estávamos, às vezes, perdidos. Observa-se relatos da espiritualidade superior que muitos dos nossos irmãos, e quem sabe nós, já estamos aqui passando pela 2ª, 3ª, 4ª encarnação e repetindo as mesmas condutas, sem dar o salto ou a marcha evolutiva necessária para esse espírito, aproveitando toda essa oportunidade valiosa que nós temos de estar aqui, começando por esse laboratório chamado lar, onde devemos crescer nessa via de mão dupla, aprendendo com a esposa, com os filhos, ensinando com aquilo que nós podemos ensinar, com essa família ampliada que é a sociedade, o que fizemos nós. Nessa sociedade, o homem deve estar no mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa pérola valiosa. Dizemos que nós devemos deixar o isolamento do lar e conviver com as diferenças no mundo, inclusive para saber quem somos nós. Porque ao convivermos com essas diferenças, nós vamos poder saber se somos um sepulcro caiado por fora, mas cheio por dentro de podridão, como disse o Cristo. É no embate dessas relações sociais, convivendo com pessoas diferentes, com as agressões que vamos receber, para se saber se teremos tolerância, resignação, se seremos solidários pelos desafios que nos são apresentados a todo momento. O Pai Criador nos colocou nesse caldeirão de diversidades com um propósito, sim, de crescermos juntos, usando essas âncoras da solidariedade e da tolerância. Uns ensinando, colaborando, aprendendo com os outros. Ninguém veio para cá para ficar no isolamento, na indiferença e acumulando patrimônio que nenhum benefício possa gerar para a humanidade. Sigamos nós, meus irmãos, nesse ciclo tão valioso de reflexões. Nós devemos entender, sim, que devemos viver o momento com toda a intensidade de boas ações positivas, sem desprezar em momento nenhum as lições do ontem e a previdência que podemos adotar para a possibilidade de se ter o amanhã. Somos seres numa experiência carnal, uma simbiose com o espírito. Esse tempo é muito valioso. Quando as pessoas gritam que o Deus não é justo nesses desencarnes coletivos, nós devemos pensar que esses desencarnes coletivos são necessários, são indispensáveis para o progresso da humanidade. Eles estão acontecendo por permissão da espiritualidade superior. As pessoas inocentes que estão no meio desses desencarnes coletivos, elas serão
recompensadas em outras tantas encarnações. Mas a pergunta basilar que deve ser refletida: o que é uma encarnação nossa na eternidade da vida espiritual? Graças a Deus, a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece. É este Consolador prometido que veio nos desanuviar, trazer tantos esclarecimentos que nos trazem essa consolação, essa resignação de entender que esses desencarnes coletivos estão chegando. Aos nossos mais próximos poderão chegar, mas nós temos que entender que eles são necessários para o progresso e evolução da humanidade. Estamos vivenciando um período de transição, de expiações, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E os inocentes que estiverem nesse contexto, haverão outras tantas encarnações que eles poderão ser recompensados. Irmãos em Cristo, permaneçam na paz do Pai Criador. Muita luz, muita resignação. E acredite na bondade dos benfeitores espirituais. Esse momento vai passar. Já está passando. Pai de infinita bondade e sabedoria, nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade das reflexões que nos foram trazidas essa noite, a chance de pensarmos cada vez mais de forma lúcida, dedicada, e compreendendo cada vez mais as Tuas lições de justiça, de amor e de bondade, mesmo que em meio a tantas dificuldades, possamos nós, Senhor, compreendermos a verdadeira marcha de evolução individual e também coletiva, e também do nosso orbe, que com certeza vai se alterando e transformando-se. Que o Senhor possa iluminar a cada um nas tarefas, nas atividades que puder e a que for chamada no decorrer de todo esse processo de mudança, de regeneração, e que possamos, Pai do céu, dedicarmos-nos de todo o coração, de toda a alma a esses exercícios de transformação íntima e de auxiliarmos também na grande engrenagem de transformação que são os Teus desígnios superiores de forma coletiva. Que o Senhor ampare e proteja a nossa casa, ampare e proteja cada um dos trabalhadores e toda a humanidade, Senhor, as que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, que possamos todos nós entendermos a verdadeira lição de fraternidade e auxiliarmos aqueles que conosco caminham nessa existência. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja.